da revista número 5, os livros históricos dos fundamentos teológicos da Bíblia. Hoje, a aula número 9, calendário judaico, cujo principal texto é Levítico capítulo 23. Eu vou ler esse versículo aqui, Levítico 23, 37 a 38. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Levítico 23, 37 e 38. Então, esse versículo resume bem a nossa lição de hoje, o calendário judaico, que é bem importante, que nós temos estudado nas últimas lições, tabernáculo, sacerdócio, e uma parte bem importante é o calendário, quer dizer, onde que essas ofertas, esses sacrifícios, eles são regulamentados também no correr do tempo. Quer dizer, havia datas para certas coisas, para certas cerimônias, certos sacrifícios, para regularizar isso, e também porque havia motivos para que houvesse essas datas. É todo um sistema por trás. É um sistema totalmente completo, assim, que Moisés deu, dando, tipo assim, uma Constituição Federal para a nação israelita, mas dando também uma religião, dando um templo, um local de cultos, e dando sacerdotes, e dando o calendário, as datas, quando deveriam ser feitas. E essas datas, elas são muito importantes porque eram datas memoriais. E cada uma dessas datas lembrava alguma coisa, tem algumas que não lembram de nada, o que é bem interessante porque são proféticas, e as pessoas naquela época às vezes nem sabiam porque estavam fazendo uma ou outra dessas datas, que são 7 pontos importantes, 3 festas, 3 cerimônias e o sábado. Então, às vezes, eles nem sabiam porque estavam fazendo uma ou outra dessas coisas, porque era algo que iria se realizar no futuro. Mas o que a gente sabe, nós vamos comentar. E, por exemplo, vamos ver, a Páscoa é um grande exemplo dessa questão memorial. Lembrar de algo importante. Lembrar todos os anos, na mesma data, lembrar da saída do Egito, que é assim, a marca, o grande, vamos dizer assim, Deus libertou o povo, Deus libertou o seu povo. Então o povo sempre lembrar, todos os anos, Deus. Por que nós adoramos a Deus? Porque Ele nos libertou. Então todos os anos fazer esta festa. Então existiam outras festas que serviam para outras coisas, serviam para enfatizar o arrependimento dos pecados, buscar o perdão de Deus. Outras festas serviam para expressar a gratidão quando as colheitas eram boas, e então o povo expressava sua gratidão com canto e dança na rua, tocando instrumentos musicais e louvando pelas bênçãos. Isso a gente vê, por exemplo, Davi, que dançava com o povo, e aconteceu toda aquela questão que ele, depois a esposa dele brigou com ele, falou um monte de besteiras e tal, Mas é um exemplo, o povo cantava e dançava na rua, se alegrando. Então isso acontecia também de vez em quando. Então, 7 datas, elas são determinadas em Levítico. 7 datas no calendário religioso. A partir do 12º ano de vida, cada homem israelita deveria ir 3 vezes por ano para as grandes festas em Jerusalém, as 3 grandes festas: a festa da Páscoa, a festa das semanas e a festa das tendas, ou chamada também festa dos tabernáculos. E as mulheres iam junto quando possível, que nem sempre era possível as mulheres irem, devido
várias coisas, quando estavam grávidas, ou quando estavam menstruadas, ou coisas assim. Então, nem sempre era possível. Mas os homens, 3 vezes por ano, eles tinham que ir. E Jesus também, como judeu obediente, seguia tudo isso. O Novo Testamento nos relata 3 desses acontecimentos. Então, isso pode também confundir as pessoas de pensar, mas espera aí, Jesus também guardou essas festas judaicas. Então, tem gente que vem, nós temos que guardar as festas judaicas, porque Jesus guardou as festas judaicas. Né? O que nós vamos ver que não é o caso, porque Jesus, ele veio cumprir a lei, ou seja, preencher a lei, dar o significado da lei. Então Jesus, ele era obediente, ele obedecia aos mandamentos de Deus, e Deus tinha dado esses mandamentos de fazer essas festas. Então Jesus, para início de conversa, ele tinha que obedecer. Depois, com a sua morte, com a sua ressurreição, então tudo mudou. Os discípulos perceberam que agora tudo o que antes foi ensinado estava embaixo de uma nova luz. Mas até Jesus morrer e ressuscitar, a luz ainda era a velha luz, vamos dizer assim, a velha situação, a velha aliança. Então Jesus também fazia essas peregrinações 3 vezes por ano para Jerusalém, subir para Jerusalém e participar dessas festas. O calendário judaico atual não é 100% idêntico ao do Antigo Testamento, né? Porque os judeus de hoje, existem muitos judeus no mundo, existem os judeus ortodoxos, existem judeus de tudo que é tipo. Então tem alguns que guardam essas festas todas, tem outros que não guardam, e tem outros que ainda criaram mais festas além dessas, como na própria Bíblia, 2 delas... A própria Bíblia nos fala acerca de outras 2 que foram acrescentadas mais para o final do Antigo Testamento, vamos dizer assim, deixa eu dizer em outras palavras, muito mais tarde, né? Porque aqui estamos falando de um período aí de... eu sempre esqueço, isso é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de me lembrar exatamente as datas, por isso que eu recorro aqui ao calendário da página 11, a tabela cronológica da página 11. Então, né, cerca de 1550 a.C., entrada em Canaã. Quer dizer, entre 1550 deve ter sido a saída do Egito e 1500 a entrada na Terra Prometida. Então, nessa fase foram dadas estas 7 datas. E mais tarde, lá para o ano 500, mais ou menos, depois da volta do exílio babilônico, naquele período é que foram dadas mais 2 outras festas, ainda no tempo bíblico. Então, nós vamos falar hoje dessas festas de Levítico, que são também importantes para nós, porque as outras coisas que os judeus inventaram são importantes para eles, né? Por exemplo, comemorar a libertação daquele Amã. Aquele Amã queria matar os judeus, e através da rainha Esther eles não foram mortos e tal, então eles comemoram isso. Para eles é importante, mas para nós, para o significado bíblico, é importante essas 7 festas, porque Deus deu elas com todo um significado simbólico, que através de Jesus adquirem o seu significado. Então, por isso essas 7 aqui são bem importantes para nós, e estão no livro de Levíticos, que nós estamos estudando agora, né? Quer dizer, nessa lição, nessa revista número 5. As outras festas, essas outras 2 que eles acrescentaram, a gente vai estudar lá para frente, quer dizer, lá para, acho que é a revista número 6 ou 7, nós vamos estudar. Outro detalhe importante, o calendário judaico se orienta pelo ano solar e pelas fases da lua, e não coincide com o nosso calendário ocidental, né? E por isso também que, por exemplo, a Páscoa sempre cai numa data diferente por causa disso, porque tem esse pano de fundo do calendário lunar e do calendário de colheitas, calendário, né, das estações do ano que estão relacionadas com a colheita, porque sempre a gente vai ver
que diz lá, quando começar a colheita, então você tem que fazer tal festa, ou assim, ou tantas semanas depois do início da colheita. Então, esse calendário judaico bíblico está muito relacionado com isso. Os judeus ortodoxos até hoje, né, cuidam disso, guardam isso. Então, eles sabem dessas datas, né, quando que tem que ser feita a Páscoa e tudo isso, porque eles até hoje estão cuidando disso, até porque existe ainda uma importância prática, que é essa questão da colheita, da semeadura e tal, que continua existindo. E por isso esse calendário, né, ele sempre tem que ser recalculado, por causa que a gente sabe que tem a questão do ano bissexto, aquela coisa toda. Então esse calendário judaico também tem que ser recalculado e coisas assim. Então eles são calendários que não batem com o nosso calendário. Então quando a Bíblia fala assim, no primeiro mês ao 14º dia, coisa assim, a gente tem que saber que está se tratando de um calendário, né, judaico lunar. E não está falando do mês de janeiro, 14 de janeiro, não tem nada a ver com isso. É uma outra data totalmente diferente. É importante a gente saber quando lê na Bíblia, né, ao 5º mês, alguma coisa assim, né, não é o mês de maio, né? Então é um outro calendário que eles tinham, o calendário deles. Então nessa lição, quando eu for falar no mês tal, estou me referindo a esse calendário judaico, nessa lição, logicamente. Então a Páscoa, que em hebraico se chama Pessa. Eu faço questão de enfatizar isso, por exemplo, no alemão tem um problema, e também no inglês tem um problema, que essa festa, muitas vezes é chamada em alemão Ostern, ou no inglês, né, Easter, e que eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro mais de falar assim, Passafest, que é mais bíblico, porque essa palavra Ostern, ela tem uma origem pagã, da festa da deusa Ostara, né? Só que em português, até está marcado aqui na outra página, na nota de rodapé, um artigo na Wikipédia inglesa sobre esse detalhe, esse tal de Oestre, uma festa pagã que existia antigamente, né? Dali que vem os ovos de Páscoa e o coelho de Páscoa, vem dessa festa pagã, e por isso que é uma coisa que eu, né, fico longe, esse negócio de coelho de Páscoa e ovo de Páscoa, porque isso tem uma origem pagã. Então, né, a Páscoa para nós é importante, temos ali significados importantes, mas temos que tomar cuidado com essas coisas que não tem nada a ver com Jesus, que são até uma ofensa, uma agressão, porque os ovos e o coelho, eles são o quê? São símbolos de fecundidade. Era um culto de fecundidade, e esses cultos de fecundidade da antiguidade sempre tinham a ver, né, com promiscuidade e coisas assim, cultos, né, com prostituição cultual e coisas desse tipo, né? Quer dizer, por que o coelho? Porque ele se reproduz muito. Por que ovo? Né? Porque o ovo tem a ver com reprodução. Então isso são coisas assim bem pagãs, bem heréticas, assim, né? Então o cristão tem que ficar longe desse negócio, né? Comemorar a Páscoa, pensar na morte de Cristo, e assim, mas não nessas coisas, né? E a maioria das pessoas não estão preocupadas em pensar qual é a origem disso, né? Então nem sabe, né? Mas é bem feio a origem disso. E a palavra peça hebraica significa passar por cima. Por quê? Porque o anjo de Deus passou, né, por cima das casas dos israelitas, não matou os filhos mais velhos, porque viu o sangue nas portas. E o faraó, né, não quis libertar o povo, e por isso teve que pagar caro com essa 10ª praga, que na verdade para os israelitas foi a libertação, e para os egípcios foi um castigo. Quer dizer, Deus teve que pressionar os egípcios para que eles liberassem os israelitas. Então Deus mandou essa praga, e
teve que ser assim, né? Quer dizer, é uma libertação. Toda libertação é algo complicado, porque um senhor, né? Seja, vamos dizer, pensando na época que o Brasil tinha os escravos e onde que a princesa Isabel fez a libertação, né? Os senhores de escravos com certeza não gostaram. Então, até um exemplo que o pastor Yukes contava, assim, de que, não sei se aconteceu de fato ou se ele inventou, mas que poderia ser verdadeiro, né? De que ele, na época que a princesa Isabel proclamou a liberdade dos escravos, então muitas pessoas passavam nas fazendas falando para os escravos: olha, a princesa Isabel proclamou o decreto e vocês agora são livres. Então muitos escravos, né, jogaram as cadeias e gritaram: somos livres, né? Agora teve outros, né, que ficaram na dúvida: será que isso é verdade? Será que isso não é uma história inventada e coisa? Aí o que fizeram os patrões? Iam lá e chicoteavam mais ainda: vocês não são livres coisa nenhuma, vocês são escravos e vocês têm que trabalhar, vão botar vocês no chicote, né? E coisas assim. E daí eles continuavam lá sendo escravos, mesmo que, vamos dizer, por lei eles eram livres. Essa foi uma história que ele usava para falar assim sobre a gente tomar posse da palavra de Deus, das promessas de Deus, né, que estão valendo para nós, mas que muitos não acreditam ou não leem a Bíblia, então não tomam posse enfim, do que Deus tem preparado para a gente, né? E ficam lá ainda, vamos dizer assim, escravos do diabo, mesmo sem precisar. E então, o que eu estou dizendo, né? Os donos daqueles escravos não iam libertar os escravos assim, né? Dizer: então tá, agora vocês são livres, nossa, ótimo, que bom, né? Que vocês agora são livres, que maravilha, né? Não, eles não gostaram nem um pouco daquilo, né? E assim também, o diabo também não gosta nem um pouco quando as pessoas se convertem para Jesus, quando as pessoas descobrem o que significa ser livre em Cristo e coisas desse tipo. O diabo não gosta nem um pouquinho. E o faraó, claro que não queria libertar o povo de Israel, porque eles eram os escravos, né? Não queria de jeito nenhum. Então, houve essa luta, essa demonstração de poder. Deus teve que demonstrar o poder para que o faraó deixasse o povo sair. Então, foi uma grande luta. Não foi assim simplesmente o povo dizer: nós queremos ser livres e tal. Então tá bom, né? Vocês querem ser livres, ótimo, né? Não, eles tiveram que lutar muito. E por isso essa memória é tão importante, ele se lembrar quanto que Deus fez, os milagres que Deus fez para libertar. Então isso está tudo relacionado com essa festa da Páscoa, sempre de novo se lembrar o que Deus fez, o que Deus fez, o que Deus fez, porque as pessoas são esquecidas. Então é uma lição que serve para nós também na igreja, né, de hoje, de pensar, né, como Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Se lembrar do que Jesus fez, né, é necessário, porque as pessoas têm memória fraca. Então, de vez em quando, fazer a Santa Ceia para se lembrar do que Jesus fez por nós. Então, tá, a história, como isso aconteceu, está escrito na Bíblia, né, que os primogênitos, eles foram mortos dos egípcios e por isso eles tiveram que fazer aquela cerimônia de matar o cordeiro e comer a carne do cordeiro com as ervas amargas e passar o sangue na porta. Então tudo isso é muito, muito simbólico para falar de Jesus, né? Que Jesus também foi morto, o sangue dele derramado, é que nos protege contra a morte espiritual e contra, né, vamos dizer assim, a morte eterna, também é um tipo de morte. E por isso também o Novo Testamento fala da aspersão de sangue. Claro que a gente não é aspergido com sangue literalmente, é uma palavra figurada para falar que o sangue de Cristo ele nos cobre, nos protege da condenação, nos protege contra o diabo. E então, por exemplo, essa questão das ervas amargas que eles eram para comer e esse pão sem fermento, tudo simboliza a salvação. As ervas amargas é o que simboliza a conversão, ou seja, o arrependimento, né? Quer dizer, sentir o amargor pelos pecados, né? A dor pelos pecados, se arrepender. E o pão sem fermento fala do quê?
fala da sinceridade. Então, quando a gente se converte, tem que se converter sinceramente, ou a gente ser um cristão é viver de modo sincero perante Deus. Então, tudo é muito simbólico em relação à nossa fé. Então, os judeus, eles celebram até hoje essa festa. Os judeus, celebrada até hoje pelos judeus. Eu tenho que escrever aqui, né? Vou escrever. E nós, quer dizer, nós também podemos, ok, celebrar a Páscoa, né? Assim, apesar de que temos que pensar bem como a gente faz essa celebração de Páscoa, porque, sim, a gente deve, claro, se lembrar do que Jesus fez por nós, anunciais, como diz lá, anunciais a morte dele até que ele venha, né? Então, é uma parte importante da gente lembrar da morte de Cristo. Mas temos que tomar cuidado com essas festas religiosas, porque o apóstolo Paulo ele falou: ninguém vos julgue por festas, por lua nova, por sábados, né? Porque sempre tem gente querendo dizer: não, tem que guardar o sábado, tem que guardar tal festa, tem que guardar isso, tem que guardar aquilo. A gente pode celebrar a Páscoa, né? A gente pode celebrar o Natal, mas ninguém é obrigado a celebrar nenhuma festa. A gente pode. Hoje a gente tem essa liberdade e seria bom a gente se lembrar, né, das coisas que Jesus fez e tudo, mas ninguém é obrigado. Não é um dever religioso, como era no caso dos judeus. Para os judeus, sim, era um dever religioso. Para eles era uma lei, era algo instituído. Mas para nós, a gente pode, se quiser, celebrar uma festa, ou celebrar um sábado, né? Um cristão não vai guardar o sábado, né? Agora, se alguém quiser guardar o sábado, ele pode, não é proibido. Ninguém vai dizer: não, você não pode, né? Porque Paulo diz: ninguém vos julgue por causa dessas coisas. É uma ignorância. Guardar o sábado é uma ignorância, é uma, né, vamos dizer assim, é uma infantilidade espiritual. Mas não é um pecado, mas é algo que não faz sentido diante do Evangelho. Então, o Egito simboliza para nós o quê? O mundo e a idolatria. Atos 7, versículo 39. Então, quando a gente pensa, o povo de Israel saiu do Egito e por isso eles comemoram a Páscoa. Nós pensamos, a saída do Egito simboliza para nós o quê? O mundo, a nossa vida antes de a gente conhecer Jesus. Isso que simboliza o Egito. Até tem umas músicas que cantam, né? No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim, alguma coisa assim, né? Falando do quê? Da nossa vida antes de a gente se converter. E então a Páscoa, ela simboliza para nós a libertação do mundo e do pecado e a conversão. Então isso é o que a Páscoa simboliza, que o povo do Egito saiu, o povo de Israel, saiu do Egito e foi em direção à Terra Prometida. Então, se tudo isso simboliza a nossa vida de fé, a nossa conversão, como a gente deixou o mundanismo e passou, vamos dizer assim, pelo deserto, que seria como um discipulado, por assim dizer, para entrar na Terra Prometida, para tomar as posses das bênçãos de Deus e tal. Então, tudo isso simboliza a nossa caminhada com Deus. A próxima festa que os judeus comemoravam e comemoram é essa festa dos pães ázimos, que era comemorada a partir do 14º dia do primeiro mês, durante 7 dias, onde que os israelitas deveriam destruir todo o fermento e comer somente pão sem fermento. Também essa festa é carregada de significado simbólico, o sepultamento de Jesus. Fermento simboliza divisão, humanismo e falsos ensinos. Estar sem fermento simboliza a vida da verdadeira igreja em amor e simplicidade. Eu leio aqui 1 Coríntios 5:8. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5:8. Então a gente vê como as coisas do Antigo Testamento, elas têm um significado para nós simbólico.
Se a gente fizer um significado concreto, físico, a gente com isso está perdendo o significado simbólico, como judeus que ficam lá comendo pães sem fermentos, mas cheios de hipocrisia, de maldade, de malícia. Mas ficam comendo pães sem fermentos, né? Batendo no peito, nós guardamos as festas, né? Nós obedecemos, né? Só que eles não entendem, não estão obedecendo o sentido verdadeiro daquilo, o que aquilo simboliza. Por isso nós temos que realizar isto que isso simboliza na nossa vida. A terceira festa que eles comemoravam, a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes comemorava a entrega dos 10 mandamentos. Pentecostes, a cerimônia da oferta das primícias da colheita. Então, eles comemoravam a entrega da primícia das colheitas, quer dizer, começava a colher, então aquilo eles levavam para o templo, todo mundo ia lá, então era uma grande festa, e ao mesmo tempo comemoravam a entrega dos 10 mandamentos a Moisés. Então eram duas coisas assim que andavam juntas. Como eu te falei, o calendário, né, relacionado à vida agrícola, né, que as pessoas tinham. Então, mas tudo está totalmente interligado. O significado de entregar, né, os primeiros frutos da colheita, altamente simbólico. O significado dos 10 mandamentos. Né? Então, o que acontece? O Espírito Santo foi derramado 1500 anos depois dessa festa ser instituída, e tem várias ligações entre a descida do Espírito Santo e essa festa que foi dada 1500 anos antes. Então, né, os 10 mandamentos. O que os 10 mandamentos têm a ver com o Espírito Santo? Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Hebreus 8:10. Então Deus tinha prometido lá no passado, né? Então isso aqui é uma profecia que foi dada no Antigo Testamento, que o autor de Hebreus está citando. E Deus havia dito lá, milhares de anos atrás, esta aliança que farei depois daqueles dias, diz o Senhor. Então Deus tinha falado isso, eu vou fazer uma nova aliança. Uma aliança onde que as leis vão ser colocadas no coração das pessoas. Então os 10 mandamentos, lá em Êxodo, eles foram dados, escritos numa pedra. Deus colocou, né, pegou, escreveu em cima de uma pedra os mandamentos e colocou na Arca da Aliança. E Deus disse, vai vir no futuro, né, lá nos profetas do Antigo Testamento, Deus disse, um dia a lei de Deus não será escrita em cima de uma pedra, mas será escrita no coração das pessoas. E isso aconteceu quando? Sim, pelo derramamento do Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio, e o Espírito Santo, ele mostra a vontade de Deus para as pessoas que são cheias do Espírito Santo. Porque isso que é os mandamentos de Deus, é a vontade de Deus. E mostra para nós, né, o que Deus quer. Então hoje o Espírito Santo mostra em nosso coração o que Deus quer. Então ali a conexão é extremamente forte. A conexão entre os mandamentos que foram dados e o Espírito Santo que é derramado para colocar em nosso coração a vontade de Deus. A conexão bem forte entre essa festa e o Pentecostes. A palavra Pentecostes é uma palavra grega que significa 50, né? 50. Porque era comemorada 50 dias depois da Páscoa. Por que 50 dias? Era a festa das semanas. Por que semanas? Porque eram 7 semanas. Quer dizer, 7 dias é uma semana, então 7 vezes 7 semanas. Por isso o plural, né? Não a semana, mas semanas, porque era 7 vezes 7, que dá 49. Mas eles contavam o dia seguinte, a partir do dia seguinte. Então, por isso 50. Por isso o Pentecostes. O que para nós é interessante, essa data, esse número 50 é bem interessante, porque assim a gente fica sabendo quantos dias depois da ascensão de Jesus é que aconteceu.
porque Jesus subiu ao céu 40 dias depois da Páscoa, né, e o Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa, então foram 10 dias depois. Isso é um fato, um dado bem importante. Outra coisa, aqui eram os primeiros frutos. Pentecostes eram os primeiros frutos. Interessante que em 1 Coríntios 15 ele fala que Cristo é as primícias dos que dormem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, quer dizer, Pentecostes era os primeiros frutos. Então Cristo ressuscitou primeiro. E a colheita vai vir mais tarde, onde todos os cristãos vão ressuscitar. Então a gente vê que tem várias conexões entre o Pentecostes, a festa judaica do Pentecostes e a nossa. A próxima cerimônia, agora vem as 3 cerimônias, né? Não, o que eu estava falando aqui? Cerimônia das trombetas. A cerimônia das trombetas era comemorada no primeiro dia do 7º mês. Essa cerimônia misteriosa somente pode ser compreendida através do Novo Testamento. Ela simbolizava a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24:31. Então, os judeus, Deus mandou eles, no primeiro dia do 7º mês, comemorar essa cerimônia, né? Tocar trombetas, né? E os judeus não sabiam para que estavam fazendo isso. Mas a gente sabe que essa cerimônia simbolizava a volta de Cristo. Outra cerimônia, o dia da expiação. O dia da expiação era comemorado ao 10º dia do 7º mês. Ele simboliza o dia da nossa conversão. Arrependimento, humildade, perdão dos pecados e reconciliação. Levítico 23, 28 a 29, lá está escrito: E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do seu povo. Levítico 23, 28 a 29. Então, afligir a alma é um modo como a gente fala disso, de arrependimento, de se converter. E ainda tinha a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, que era comemorada ao 15º dia do 7º mês durante 7 dias, também conhecida como Festa dos Tabernáculos ou Festa da Colheita. Era a última das festas anuais, depois de completada a colheita. Durante uma semana eram ofertados diariamente aproximadamente 10 animais. Durante essa festa, o povo habitava em cabanas de galhos e folhas. Para os judeus, ela simbolizava a peregrinação no deserto. E para nós, ela simboliza a insegurança que vivenciamos nas provações que sofremos durante nosso aperfeiçoamento espiritual, onde experimentamos a provisão de Deus de modo especial. Ela também simboliza a esperada Nova Jerusalém. Então, né, essa questão do deserto, né, é uma coisa assim também forte no Novo Testamento, o deserto. O apóstolo Paulo ficou 3 anos na Síria, quer dizer, no deserto da Síria. Jesus esteve 40 dias no deserto. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Então, muitas vezes nós cristãos passamos por desertos, quer dizer, tempos difíceis, tempos de provação. Então, assim a gente se lembra como o povo de Israel ficou tanto tempo no deserto, e foi um período de aprendizado, um período também, em um certo sentido, de aprendizado espiritual, de humilhação. E então isso é uma conexão entre essa festa judaica e a nossa vida. A 7ª data desse calendário é o sábado, o Shabat. É importante falar Shabat para, né, exatamente tirar o peso de sábado, porque no português, sábado, o que sábado tem a ver com Shabat? No alemão é Samstag. O que Samstag tem a ver com Shabat? Então muitas pessoas conectam porque é parecido. Mas na minha cabeça eu não conecto uma coisa com a outra. Apesar de que, claro, que o domingo é o primeiro dia da semana,
o sábado era o último dia, então ok, então coincidia o Shabat com o sábado, e muitos ficam nessa briga, não, tem que guardar o sábado, e eu penso, o que o sábado tem a ver com o domingo? Não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver, deixa eu ver se eu vou falar sobre isso, eu acho que eu vou falar, deixa eu ver, então eu vou falar aqui, sobre o sábado, o que o sábado tem a ver com o domingo? Acho que em alguma lição, em algum momento lá eu já expliquei isso, mas não custa dar uma rápida pincelada que o domingo ele foi colocado pelo imperador, eu não sei bem certo qual imperador, eu sei que foi lá pelo ano 300 e alguma coisa, um imperador romano, ele colocou o domingo como uma lei, que as pessoas podiam descansar no domingo. Porque esse imperador ele adorava um deus lá que era adorado no domingo. E então os cristãos ficaram contentes, nossa, que bom, agora temos um dia para a gente fazer culto. Mas tem pessoas que acham que o domingo é uma substituição do sábado, que os cristãos disseram, os judeus comemoravam o sábado, nós vamos comemorar o domingo. Isso não é verdade. Quer dizer, isso historicamente não é verdade. Não existe nada no Novo Testamento que diga isso, que o apóstolo Paulo, ou sei lá que apóstolo, disse, prezados irmãos, os judeus guardam o sábado e nós temos que agora guardar o domingo, alguma coisa assim. Não, nada a ver. Né? Até tem pessoas que dizem que o domingo é o dia do Senhor, porque o apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, diz lá, eu estava no dia do Senhor, né? E aí, então diz, está vendo? Foi num domingo que ele recebeu aquela revelação, e ele chamou o domingo de dia do Senhor, mas isso está totalmente errado, teologicamente, porque o dia do Senhor, se você procurar num dicionário, numa chave bíblica, você vai ver que muitas vezes a expressão dia do Senhor é usada na Bíblia, no Antigo Testamento muitas vezes, e se refere ao quê? Se refere à volta de Cristo. Então quando João diz, eu estava no dia do Senhor, significa o quê? Que ele teve uma visão da volta de Cristo, ele foi transportado espiritualmente para o tempo da volta de Cristo. Isso que significa eu estava no dia do Senhor, e não o domingo. Então, é bom a gente ter o domingo, é bom a gente poder descansar, graças ao imperador lá, que eu não lembro o nome, que a gente tem o domingo, mas ele não é o sábado dos cristãos. Né? Tem pessoas que pensam assim, os judeus guardam o sábado, os islâmicos guardam a sexta-feira e os domingos guardam os cristãos guardam o domingo como dia sagrado. Mas isso é falso. O domingo não é um dia sagrado, porque não existe nada sagrado. Quer dizer, né, os judeus têm um templo sagrado, os islâmicos têm sei lá o que sagrado, as coisas deles sagradas, Meca e sei lá o que. Então tem pessoas que acham, então os cristãos eles têm lá templos sagrados, ou eles têm lá sacerdotes sagrados, ou eles têm isso e aquilo sagrado. Não, nós não temos nada sagrado. Né? Nós não temos templo, nós temos local de reuniões, nós não temos sacerdote, nós temos pastor, ou seja, organizador da igreja, e não temos nada sagrado. A única coisa sagrada é o nosso corpo, que é o templo do Espírito. Mas não temos nenhum objeto, nenhuma coisa, nenhuma cerimônia, nenhum ritual, nem nada sagrado. Tudo está ali apenas como memorial. Se a gente toma a Santa Ceia, é memorial. Por isso até nem seria certo a gente chamar de Santa Ceia, mas sim de falar de a ceia do Senhor. Né? Se eu disse que não existe nada santo, como alguns falam, santo batismo, né? Também seria errado. A gente não tem nada santo, quer dizer, o batismo. Né? Então as pessoas se acostumaram a falar desse modo, porque também é uma mentalidade muito forte na Idade Média de ficar chamando tudo que é coisa de santo. Né? Cada mínima coisa que acontecia é santo isso, santo aquilo, tudo era santo. Na Idade Média as pessoas eram muito religiosas e tal, então ficavam falando isso, para tudo que é coisa santo, santo, santo. Santo batismo, santa ceia, mas isso não é correto teologicamente. Somente nós somos santos, o nosso corpo, por ser o templo do Espírito Santo.
essas duas coisas que foram acrescentadas pelos judeus ainda nos tempos bíblicos, a Hanukkah, a festa da inauguração do templo, inauguração dos muros de Jerusalém depois do exílio babilônico, que a gente lê em Neemias 12, 27. E Purim celebra a libertação dos judeus nos dias do rei Assuero, que está escrito em Esther 9, 26 a 32. Então, que eu tinha falado, aquelas duas festas que foram dadas ainda nos tempos bíblicos, mas os judeus inventaram mais outras, das quais eu nem sei, só ouvi falar, né? Esses dias aconteceu ali um acidente lá em Israel, quando uns judeus lá estavam comemorando uma festa, e aí todos pegaram Covid, aquela coisa toda, né? Alguma coisa lá que eles inventaram. Que eles têm que ficar inventando coisas para preencher aquela religião deles, né? Assim, eu digo isso porque é o que eles vivem fazendo. Já na época de Jesus, Jesus disse, né, pela vossa tradição anulais a palavra de Deus, o mandamento de Deus, porque eles já vinham fazendo isso, né? Era o costume deles ficar sempre acrescentando, como eles chamam, leis da cerca, ou seja, cercando a Bíblia, assim, dizendo, nós respeitamos tanto a Bíblia que nós criamos um monte de leis para dificultar que as pessoas quebrem as leis e coisas assim, né? Então, né, assim, eles ficam inventando coisas para tentar dificultar que as pessoas quebrem a lei, mas com isso afastam as pessoas de Deus, que é o grande ponto. Eles não percebem isso, que o objetivo da Bíblia não é fazer com que as pessoas nunca quebrem nenhuma lei. Tanto é que todos os personagens bíblicos importantes quebraram alguma lei e mesmo assim foram salvos, né? E os judeus estão lá achando que a salvação vem por não quebrar a lei, né? Tá. Então, e naquele versículo que a gente leu bem no começo, Levítico 23, 37 a 38, enfatiza bastante isso, né? Para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. 4 vezes ele usa a palavra além. Além, quer dizer, essas 7 festas aqui, elas eram, né, além, ok, sábado está incluído nessas 7, mas ok, dons, ou seja, o que é dons? Outros presentes que as pessoas traziam para Deus. Além dos vossos votos, o que eram votos? Né? Votos eram, como a gente hoje fala, promessa, né? Que como Ana prometeu para Deus, se Deus desse um filho para ela, ela iria consagrar ele para trabalhar no tabernáculo. Isso era um voto, né? Que as pessoas faziam um voto. Deus, se tu me ajudar a conseguir sei lá o quê, eu vou te dar tal coisa, né? Eu vou fazer tal coisa. Então isso era um voto. E além de todas as vossas ofertas voluntárias, quer dizer, outros tipos de sacrifícios que as pessoas faziam só porque tinham vontade de fazer. Isso que se chama voluntário, ter vontade de fazer. As pessoas tinham vontade de fazer mais alguma oferta e faziam. Então, né, isso aqui não impedia a outra coisa. Uma coisa não impedia. As pessoas não iam pensar, mas eu já tenho essas 7 coisas que eu tenho que guardar aqui, então eu não vou mais fazer ofertas voluntárias, não vou mais fazer votos, não vou mais trazer dons, né? Ou seja, presentes para Deus, não é porque eu já estou fazendo tudo isso. Não, Deus disse, isso aqui você faz e também as outras coisas. Então, votos, o que eram votos? Votos era uma espécie de sugestões a Deus, né? Assim, Deus, se tu me ajudar com tal coisa, né? Quer dizer, a gente não pode obrigar Deus a fazer nada, mas a gente pode assim, né? Enfim, fazer uma proposta para Deus. Deus, se tu me der uma boa colheita, eu vou dar 20% para Deus, né? Digamos assim, né? 10% já é o dízimo, né? Mas então é alguma coisa assim, né? Tipo uma coisa a gente pode fazer. A gente pode fazer. Não é proibido. Né? Não era um negócio com Deus. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Que muitos já pensam, então tá. Aí eu vou fazer um negócio com Deus, né? Deus vai me dar a colheita, vou colher o dobro, né? E me vou dar 20% para Deus. Então eu tenho um lucro de 180%, né? Então tem pessoas, né? Então, quer dizer, sempre estão distorcendo, estão sempre levando para o lado errado.
era uma solução de emergência em uma situação desesperadora. Quer dizer, quando a gente tem uma coisa muito complicada, quando a gente está desempregado, quando a gente, sei lá o quê, a gente pode dizer, Deus, tu me dá um trabalho, né? Aí eu vou, sei lá, dar meu primeiro salário para ti, ou alguma coisa assim, enfim. Está numa situação complicada, numa situação desesperadora, como Ana, que era estéril, né? Então, é um exemplo. Bom, e para terminar a lição de hoje, na última página, crentes em Cristo e o calendário religioso. Então, crentes em Cristo não celebram a festa da Páscoa. Não celebramos a Páscoa porque era uma preparação profética para a morte de Cristo. Quer dizer, eu digo que a gente não celebra a Páscoa assim como uma festa judaica, matando um cordeiro ou alguma coisa assim, né? Claro que a gente celebra a Páscoa no sentido de, né, tomar a Santa Ceia, coisa assim. O momento no qual celebramos a volta de Cristo e anunciamos a sua morte é a ceia do Senhor. Né? Fala, celebrar a vida de Cristo. Eu não falei celebrar a morte de Cristo. A gente não celebra a morte de Cristo porque ela foi triste, foi algo triste, mas nós anunciamos a sua morte. A gente, o que é anunciar? É dizer para as pessoas, Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Né? Então a gente celebra o que? A vida de Cristo. Jesus disse, fazer isto em minha memória, ou seja, pensar em Cristo, não apenas na morte dele, pensar em tudo que ele fez, em quem ele é, né? Assim eu entendo. Pensar, né? Então quando eu tomo a Santa Ceia, por exemplo, eu procuro pensar assim, em tudo o que Cristo significa para mim, tudo que ele fez, né? E não apenas na morte dele. Assim eu entendo o modo certo de tomar a Santa Ceia. E anunciar a morte significa que quem prega, quem prepara a Santa Ceia tem que falar isso. Olha, por que estamos fazendo essa Santa Ceia? Sim, porque Jesus morreu e tal. Os seguidores imediatos de Cristo, a igreja primitiva, não celebravam a festa da Páscoa. Então eles pararam de fazer isso, de ir lá 3 vezes por ano no templo, matar um cordeiro, né? Eles pararam de fazer isso. Eles descartaram todas as prescrições da religião judaica. Bem importante a gente entender e ver isso. Eles pararam com tudo isso, de ir lá no dia tal levar os primeiros frutos lá para o templo, ou levar um animal, ou isso e aquilo, né, lá para o templo. Eles pararam com tudo isso. Além disso, coelhos e ovos são símbolos pagãos originados em abomináveis cultos de fertilidade. Ok, então por isso tem esses pontos de interrogação aqui em relação à Páscoa. O ponto número 2. O mesmo é válido em relação ao Pentecostes. Cada um de nossos dias é Pentecostes. Né? Então, a igreja, muitas igrejas comemoram o Pentecostes, uma data específica. E eu escutei uma frase que me deixou bem chateado, mas que me abriu os olhos, vamos dizer assim, que num dia de Pentecostes, aqui na Alemanha, a gente, na igreja, cantou aquele hino Celebrai a Cristo, né? Em alemão, Feiert Jesus. Celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, celebrai, né? Aí ressuscitou, ressuscitou. Aí uma senhora, assim, bem religiosa, ela falou, hoje é o único dia do ano correto para a gente cantar este hino. Aí aquilo lá me deixou extremamente chocado assim até o chão, assim, quando escutei aquilo. Porque eu pensei, todos os dias do ano são perfeitos para se cantar este hino. Né? Mas por quê? É porque tem pessoas que eles valorizam demais a morte de Cristo e valorizam muito pouco a ressurreição de Cristo. Eles entendem a morte de Cristo, que ele morreu pelos nossos pecados, mas não entendem a ressurreição, a vitória de Cristo sobre Satanás, sobre o inferno, sobre o pecado. Eles não entendem isso e por isso eles pensam demais na morte de Cristo. Então eles pensam assim, 364 dias no ano é para pensar na morte de Cristo e um dia por ano é para pensar na ressurreição de Cristo. Só que isso está muito errado. É o contrário que é certo. O certo é nós pensarmos na ressurreição de Cristo 364 dias por ano e pensar na morte dele um dia por ano. Quer dizer, soa agora um pouco herético eu falar isso, mas é assim que os primeiros cristãos pensavam. Depois que Jesus ressuscitou,
Eles não queriam mais pensar na morte de Cristo. Depois que Jesus ressuscitou, eles só queriam saber da ressurreição, do poder. Eles só estavam falando isso. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. É o pensamento constante deles. E por isso que Jesus vem e fala, né? Ou seja, antes ele prepara eles e diz, olha pessoal, lá depois que eu, né, morrer e ressuscitar, vocês vão fazer essa cerimônia aqui, a ceia do Senhor, onde vocês também vão anunciar a minha morte, né? Nessa cerimônia, vocês vão anunciar a minha morte. Não apenas pensar na minha ressurreição, pensar um pouquinho também na minha morte. Só que hoje muitas pessoas acabam invertendo, pensam quase só na morte de Jesus e quase nada na ressurreição dele. Então, né, a festa de Pentecostes é o que? O Pentecostes é o que? É a nossa marca registrada. É aquilo que nos marca, ou seja, quando Jesus derramou o Espírito Santo, quando começou o novo tempo que nós vivemos agora, que é a era, né, do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. E o ponto número 3, o que nós fazemos com o Natal? E também a festa de Natal exige atenção. Nós temos que reter a parte boa, como Paulo já dizia em 1 Tessalonicenses, né? Retende o que é bom, né? Retende o que é bom. Então, existem coisas boas no Natal. A comunhão na família, a alegria, a memória da encarnação de Deus. E tem alguns símbolos cristãos que são usados no Natal, como, por exemplo, as estrelas, os presentes, né? Mas existe também símbolos pagãos que entraram na festa do Natal, por exemplo, a árvore de Natal, as bolas de Natal, o Papai Noel. Isso são símbolos de origem pagã, né, um cristão de verdade deveria filtrar essas coisas fora, pegar o que é bom e deixar isto, né? Porque claro que Natal não tem nada a ver com Papai Noel, logicamente, e claro que o diabo não quer que as pessoas lembrem de Jesus, que Jesus é que nasceu, então ele põe o Papai Noel para todo mundo só pensar, né, no Papai Noel. Né? Então alguns falam assim, brincando, né? Perguntam para uma criança, você sabe por que a gente comemora o Natal? Daí ele fala assim, é o aniversário do Papai Noel, né? Quer dizer, é uma piada, né? Uma piada, mas para mostrar o quê? Que o diabo colocou o Papai Noel para que as pessoas esquecessem de Jesus, né? E a questão da árvore de Natal, das bolas, isso também, né, tem uma origem ali que não é 100% cristã. Então, melhor a gente deixar de lado essa questão de árvores de Natal, bolas de Natal, Papai Noel, e usar o quê? Usar estrelas, usar né, um presépio, por exemplo. Né? Eu acho legal usar um presépio porque lembra o que Jesus veio ao mundo como uma criança e tal. Então tem vários pontos positivos. A gente fazer alguma coisa em família, fazer um jantar em família, ler o texto bíblico que fala sobre o nascimento de Jesus, cantar hinos de Natal e coisas assim. São tudo coisas bem legais que dá para fazer no Natal, mas seria bom a gente dar uma filtrada nas coisas, vamos dizer assim, que o diabo infiltrou ali no meio para descaracterizar, né, a essência da questão. Eu vou ler aqui as 3 perguntas que nós logo vamos debater. Número 1. Quantas festas e solenidades previa o calendário judaico original instituído por Moisés? Número 2. Qual é o dia em que celebramos a ressurreição de Cristo? E número 3. Quais os pontos positivos e negativos do Natal? Tá, por favor, prepare-se para a próxima lição, lendo antes os respectivos capítulos da Bíblia. Então, a próxima lição é sobre números, então, ok, números, né? É o próximo livro que vamos estudar semana que vem. Aleluia. Amém.